Idealmente falando, sim, você tem razão, quer dizer, quanto menos incerteza eu tiver após a modelagem, melhor. Se eu souber que eu preciso instalar 5.000 postes na cidade, além de trocar as luminárias, isso ajudaria na própria modelagem. Mas eu acho que o projeto luminotécnico em cada via precisa de fato considerar os impactos disso. Quer dizer, nem sempre aumentar os postes é uma possibilidade. E vou te dar exemplos. Às vezes você tem uma rua em que o outro lado da rua só tem garagem das casas. Você vai colocar poste ali, você vai criar um outro problema. Às vezes é uma rua estreita e você já tem uma obstrução dos postes de um lado, vai colocar poste do outro lado. Então, segundo problema. Terceiro problema, a distribuidora de energia normalmente não mexe na rede dela. Então, para colocar um poste entre os dois da própria distribuidora, você teria que pedir para ela fazer isso. E os custos normalmente são exorbitantes, quer dizer, não é algo trivial você seccionar uma rede para instalar um novo poste, simplesmente para melhorar a iluminação. Então, o que a gente tem visto é um trabalho posterior à concessão, no sentido, vamos estudar essa via aqui, e essa via tem vãos muito grandes. Que alternativas nós podemos ter aqui? Então, vou te falar de algumas possibilidades. Quer dizer, se eu tiver a possibilidade de elevar a luminária, isso é importante, porque eu vou ter uma uniformidade maior de luz. Então, aumento potência, amplio o cone, e isso talvez resolva o problema. Nós tivemos alguns braços já em que a luminária ganha quase 2 metros pelo design do braço. Então, esse é um ponto que merece ser observado. Outro ponto que às vezes envolve o fabricante da luminária, quer dizer, talvez uma lente especial com um ângulo de abertura maior do facho de luz, especificamente para aquilo. A gente só precisa tomar cuidado para não cair naquela situação de cada luminária, cada rua uma lente, quer dizer, isso vira muito antieconômico, os prazos de entrega mudam completamente, você precisa encomendar produtos e, enfim, isso costuma onerar muito o projeto e atrasar. Mas eu concordo com você, eu acho que a fase de projeto de cada logradora é importante nesse sentido. Que possibilidades nós temos de atender a norma? E não havendo possibilidade, eu acho que tem que ser isso discutido claramente com o cliente, com a prefeitura, se possível com mediação do VI, no sentido de falar, olha, vamos fazer o melhor projeto possível nessa via, mas ainda assim não vamos conseguir atender integralmente a norma. Eu acho que isso faz parte da concessão e tem que ser um diálogo muito franco. Quer dizer. Ou, se quiser, vamos instalar o dobro de postes aqui do outro lado da rua. O município quer isso, o morador quer isso, enfim. Então, porque não adianta você simplesmente atender a iluminação. Isso é algo... Mas, enfim, acho uma discussão importante, vai ser cada vez mais comum nas cidades brasileiras essa preocupação. É mais uma infraestrutura, né? A gente não pode esquecer disso. Eu sempre falo para os prefeitos todos, as ruas precisam de uma largura adequada, de um passeio para os pedestres, uma calçada com largura adequada, guias, redes de drenagem e canalização de água, um piso para a circulação de veículos adequado, quer dizer, asfalto ou bloquete, acessibilidade, saneamento básico, coleta de lixo, resíduos sólidos, coleta seletiva e iluminação também, quer dizer, então a iluminação é mais um serviço público importantíssimo, mas ela precisa se desenvolver junto com esse pacote de serviços essenciais ao cidadão, quer dizer, então eu vou te falar, a gente já viu muita situação em que eu boto uma luminária LED cara, de altíssimo rendimento, numa rua de terra, sem calçada, quer dizer, qual o valor disso para quem mora lá?
É muito relativo. Ele vai falar que a iluminação está boa? Vai, mas a vida dele talvez não mude tanto. Agora, a partir do momento em que ele começa a ter acesso aos serviços públicos essenciais, quer dizer, isso começa a mudar, quer dizer, então eu falo, as pessoas querem a cidadania, né? Elas querem ter seus direitos estabelecidos pela Constituição atendidos. A iluminação é um deles, eu sempre falo, iluminação também é cidadania, mas só iluminação não adianta.